18h05. Perfeitamente, já iniciei a gravação, Marcos. Sucesso. Valeu, obrigado. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação do relatório do BCRI 11. Estamos aqui para falar um pouco sobre o fundo, para explicar, ficar à disposição de vocês para responder perguntas. E aproveitem, esse é mais um canal de comunicação entre a gestão e os cotistas que podem, né, nos acessar através de e-mail também, são gestão dtvm@banestes.com.br, e tem essa oportunidade aqui também da gente estar conversando ao vivo para esclarecer todas as dúvidas que possam ter. Já comentei um pouco sobre as perguntas, né? Tem uma interrogação aqui no canto inferior direito, só clicar na interrogação e mandar perguntas aqui para os membros de equipe, que eu estou com alguns colegas aqui também me ajudando nessa live, e eles vão direcionar as perguntas, tá? Como eu falei, a gente vai dar uma passada geral aqui no relatório, a gente vai falar um pouquinho sobre a carteira do BCRI e depois a gente abre para perguntas. Vou pedir licença a vocês para compartilhar aqui o relatório desse mês. Só um segundo. Pronto. Vocês estão conseguindo ver, Adriano? Estou compartilhando adequadamente? Perfeitamente, Marcos. Ok, obrigado. Bom, esse é o relatório do fundo do mês de junho, né? Como eu falei aqui, existe um mailing list que eu convido a todos para se cadastrarem. Todas as informações que a gente divulga, a gente copia, né, esse grupo de e-mails, né? Então, tempestivamente, assim que a gente divulga alguma informação, relatório ou outras, a gente comunica todos os relacionados nessa lista. É um canal também interessante para acompanhar o nosso fundo. Bom, aqui é uma rotina que a gente tem feito, né? Agradeço a todos aí por comparecer nessa live. Espero que aproveitem, espero que a gente consiga esclarecer todas as dúvidas. Sempre depois no relatório de gestão, a gente está com esse canal fazendo um bate-papo para esclarecer todas as dúvidas, tá? Aqui falando um pouco sobre o fundo de investimento, como eu falei, é uma passada rápida, né? Porque às vezes algumas pessoas acompanham um pouco mais de perto, outras nem tanto, mas a gente dá um geral aqui. No final, a gente fica disponível para responder qualquer dúvida. Então, dados aqui do fundo, do gestor, quantidade de cotas que a gente tem, que nós temos emitido, 9 emissões. Aqui um pouco, né, uma DRE simplificada do fundo, né? A gente está fechando aí o primeiro semestre, né? Nós tivemos aí uma distribuição interessante, né? Um resultado aí de 28 milhões né, do fundo de investimento. Nesse mês de junho, nós distribuímos 0,73 por cota, né? Então, assim, é um trabalho que a gente vem fazendo de dar transparência com alguns meses aí de histórico. Os outros relatórios também têm essa mesma DRA, e tendo alguma dúvida, a gente está aqui disponível para esclarecer. Como eu falei, a gente distribuiu aqui 0,73 por cota, né, um yield de 0,92, líquido de imposto de renda, e aí chamar atenção para os índices, né, que corrigem aí o fundo, né, um dos índices GPM, né, que ele foi no mês 1,93 negativo, e nos últimos 12 meses já acumula uma queda aí de 6,89. Aqui um pouco da distribuição, de como performou o fundo, né, o valor da cota, distribuição por cotas, né, o valor de mercado, como um gráfico, né, sobre a distribuição de rendimentos. Desculpa. Dando um histórico. Só um minutinho. Dando um histórico aqui da performance do fundo e do percentual de dividendos, né? Aqui a gente chama a atenção
também para essa questão da inflação, né? E como ela impacta a rentabilidade do fundo, né? A gente distribui de cotas, a nossa distribuição a atualização, né? E mais os juros. Então, a inflação, ela tendo aí vem caindo, né? E o que é muito saudável para a economia de uma maneira geral. Afinal de contas, níveis de inflação muito elevados, ela não é benéfica para a economia como um todo, não é benéfica para a sociedade. O Banco Central precisa atuar, e foi o que ele fez, aumentou a taxa de juros, saiu de patamares estimulativos, que era próximo de 2%, foi para 13,75%, que é um patamar restritivo de taxa de juros, né? Onde a economia ela tende a desacelerar, e isso tem impactos, né, que repercutem por toda a cadeia. A gente viu aí nesse primeiro semestre alguns desafios do mercado como um todo, algumas inadimplências, grandes lojas, grandes varejistas também sentindo, né, esse aperto monetário. E a gente está num momento aí de inflação convergindo, né, para as metas, e uma proximidade, né, de um possível relaxamento dessa política monetária mais restritiva já na próxima reunião do Copom, o que tende a favorecer os ativos de risco de maneira geral. Claro que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, claro que ainda vão continuar em patamares bastante elevados, nós vamos continuar ainda dependendo de dados da economia, né, para mostrar se essa inflação ela realmente está convergindo para a meta, se as expectativas continuam ancoradas, né? Mas é uma mudança de tendência, né? A gente passou um momento de tendência de aumento de taxa de juros, de manutenção de taxa de juros, e os dados atualmente permitem a gente acreditar que vamos passar por um momento de redução de taxas de juros que tende a favorecer os ativos de risco e as empresas de uma maneira geral, né? Bom, aqui a gente percebe como a correção monetária ela caiu em função dessa queda, né, de taxa de juros, essa queda da inflação, desculpe. Aqui a gente passa pela carteira dos nossos fundos, né, onde a gente tem aí um fundo bem pulverizado, com diversos ativos de vários setores, né, e que a gente entende que essa pulverização de ativos, né, com indexadores diferentes, com vencimentos diferentes, agregam no final das contas, no contexto, né, dessa carteira, uma carteira bem interessante que historicamente entregou bons resultados e vai continuar entregando bons resultados para o futuro. Aqui a gente tem um pouco como a carteira distribuída, né? Ela majoritariamente composta por CRIs. Existe uma fatia ali de fundos de investimento imobiliário e uma parcela em caixa. A nossa tendência, né? A gente já falou isso várias vezes, né? E a nossa intenção é de zerar essa participação de fundos imobiliários e aplicar esses recursos em novos CRIs, novas oportunidades de mercado, né? Aqui do lado também a gente tem um gráfico que é a composição, como esses ativos eles estão indexados. A gente percebe aqui o IPCA como um indicador, né, um indexador majoritário na carteira. Isso tem a ver também com algumas questões da pandemia, onde o IGPM ele subiu bastante, e a gente é, atendeu o pleito de alguns empreendedores, ajustando o IGPM para o IPCA. Então, aqui a gente tem essa composição. Da carteira, né, a gente tem ali séries sênior, né, subordinadas, mezanina, elas são bastante pequena participação, por torno de 1%. Os setores desativos, como que a gente está distribuído aqui, a distribuição geográfica de onde estão os empreendimentos do fundo, né? E aqui a gente faz um comentário, né, do mês,
onde a gente fala algumas características que aconteceu ao longo do período. Bom, em junho, o Becri ficou aí com 34 milhões, né, sendo que 4,5 foram destinados a pagamentos de rendimentos, 25% correção monetária, 75% juros. Como eu falei, o IGPM ele apresenta aí uma deflação no mês e no período de 12 meses. IPCA também, né, apresentou uma deflação. Reduziu bastante ao longo desses últimos 12 meses. A gente fala 12 meses porque o Becri acaba, na visão de suavizar esses movimentos, né, de taxas de juros, a gente tem considera para a distribuição de rendimentos um acumulado aí de 12 meses. Nós fizemos agora, concluímos, né, a compra de um CRI Zavit. É um CRI que nós aplicamos 15 milhões nesse ativo. A remuneração dele é IPCA mais 7,95. É um CRI bastante interessante, que a gente tem aqui são lastreados aí em contratos atípicos de aluguel, né, um modelo sem leaseback, e a gente tem ali como contraparte também um fundo de investimento, que é o ZAV11. Tem uma operação muito robusta, com garantias sólidas, com empreendimentos que são ali importantes para as empresas, né, que são centros de distribuição, e que a gente tem muita confiança que é uma taxa adequada pelo momento que a gente está vivendo. Se fosse um outro momento, a gente teria muito provavelmente uma taxa mais apertada, mas dada a conjuntura, um pouco de estresse que o mercado está passando, a gente conseguiu uma taxa boa para um ativo que é muito bom, com garantias sólidas, né? E são esses tipos de ativos que a gente está buscando para colocar no Becri. Hoje nós temos em torno de 5% de caixa disponível, né, para investimentos. Não é um valor tão significativo. E o valor, os ativos que a gente olha são justamente esses, né? São ativos, assim, como a disponibilidade de caixa está mais estreita, a gente está buscando ativos assim, de excepcional qualidade, que tenham uma rentabilidade interessante, garantias sólidas, né? Com participação aí, com alinhamento dos sócios, né? Eles estando lá como fiadores. Então, é esse tipo de ativo que a gente busca, nós estamos olhando para colocar para dentro do CRI, tá? Do BCRI. Bom, aí a gente fala aqui também sobre alguns ativos, né? Hoje, nós temos dois ativos que eles estão inadimplentes, né? É o CRI GVI, que nós decretamos, nós, digo os crisistas, né, em assembleia, decretaram o vencimento antecipado e estamos ali executando as garantias conforme a previsão, né, como tem que ser, para defender os interesses dos crisistas e fazer com que esse fluxo, esse dinheiro que foi prestado, retorne para dentro do fundo, né? Existe a possibilidade de acordo, a gente não descarta essa possibilidade, mas enquanto isso não acontece, e se acontecer, em que condições, né, a gente não sabe muito bem como essas condições vão ser apresentadas, a gente está participando aí no processo, né, de execução dessas garantias, visando a reversão desses valores para que o CRI, o recursos, volte para dentro do fundo. Nós temos também aqui o CRI Croton, né? Aqui um pouco, a gente já comentou um pouco desse ativo. É uma situação onde acredito assim que a empresa ela está indo para um caminho que não é o mais adequado, mas a gente precisa tomar as melhores decisões em defesa também dos interesses dos crisistas, interesses do fundo, né? Porque a empresa ela tem um contrato atípico de aluguel
que foi firmado, ela sabia que os créditos securitizados iriam ser laço de um CRI, e no final das contas entrou aí com um pedido de arbitragem para não pagar o valor da multa dessa rescisão, né, dessa rescisão desse contrato de aluguel. Então a gente acha também que não prospera essa argumentação na empresa, mas enquanto não há uma definição, a gente passa por esse processo aí que é ruim, né, de ter um ativo onde está sendo questionado o fluxo de um pagamento. No pior das hipóteses, né, a gente tem ali para garantia dessa operação um imóvel que foi dado como garantia de alienação fiduciária. Então, a gente tem assim uma operação que ela tem garantias, ela é um percentual relativamente pequeno do fundo, é 1% da carteira do fundo, mas isso é ruim, né? Volto a dizer que é uma decisão da empresa que a gente acha que foi completamente equivocada, mas da melhor maneira, como a gente sempre faz, né? A gente vai tomar as melhores ações, melhores se empenhar ao máximo para que esse fluxo volte para o fundo. Né? Sobre o CRI Scanix, é um outro ativo que nós fizemos um acordo em juízo, e a gente está com alguns atrasos nessa negociação. Existe ali uma pendência de cartório para desmembramento das unidades da fase 3. Essa fase 3, uma vez superada isso, ela vai nos ajudar bastante aí no fluxo, né? Já visto que as pessoas vão poder ir financiar as suas unidades, e o fluxo de pagamentos tende a sim, ser um bom valor no primeiro momento, quando a gente já conseguir resolver superar essa fase de desmembramento das unidades, e a gente tem assim uma convicção de que no curto espaço de tempo esse CRI ele tende a retomar nos processos que foi acordado, né? O fluxo que foi acordado em juízos, né, de pagamentos. Mas, por enquanto, a gente ainda sofre com essa burocracia que estamos monitorando, acompanhando de perto, mas que deve, nas próximas semanas, deve ser solucionado. Um outro ativo também que o BICRI tem, que é algo que está se questionando, que a gente acha que não faz tanto sentido, é o mesmo parecido com o caso do CROT, né, que é um contrato ativo de aluguel, e com o CRI da BR Distribuidora, hoje é a atual Vibra, né, onde ela discute ali os valores que estão sendo negociados, que estão sendo pagos de aluguel. Né? Então, são teses que a gente acha que não vão ecoar, aí, encontrar abrigo na justiça, mas que a justiça ela ouve os pleitos e no final das contas ela vai julgar, né? E até que isso aconteça, a gente passa aí por esse processo de certo desgaste, né? Que a gente não gostaria de estar vivenciando, mas é alheio à nossa vontade, uma decisão da empresa que a gente, volta a dizer, entende que é completamente equivocada. O Brasil não pode ser o país do jeitinho, o Brasil tem que ser o país dos contratos firmados e cumpridos na integralidade. É isso que a gente acredita, é isso que a gente espera que a justiça reconheça. Bom, esse é aqui o relatório, tá? Como eu falei, é algo assim, que a gente passa para que você explicar da melhor maneira possível. E agora a gente abre para perguntas e respostas, tá, pessoal? Fiquem bem à vontade para que a gente possa esclarecer todos os questionamentos. Marcos, a gente vai começar aqui pela uma pergunta que é mais recorrente aqui. Tem algumas perguntas nesse sentido, mas acho que essa daqui já resume todas.
Está perguntando sobre os fundos imobiliários da carteira, se a gestão pretende manter os fundos na carteira. Você já até falou Então, sobre isso na live passada. essa é uma dúvida recorrente dos nossos cotistas. Eu acho que é um assunto, sim, que deve ser abordado sempre que necessário. Como a gente já falou em algumas oportunidades, a gente já, assim, desde o ano passado, a gente tinha um viés de desfazer dessas posições, né? Mas, no momento, as informações, essas posições, elas gerariam um certo prejuízo para o fundo. Esse prejuízo impacta ali na distribuição de rendimentos. Então, a gente optou por buscar uma melhor janela de oportunidade para venda. Essa janela de oportunidade não veio, pelo contrário, né, a gente teve aí um agravamento da situação, né, de crédito no Brasil. Nós tivemos uma crise de crédito ali próximo, em janeiro, fevereiro, onde é, houve alguns casos emblemáticos, né, Americanas, por exemplo. Então, a gente teve também aqui no Becri alguns ativos que tiveram essa contaminação, né, desse cenário mais desafiador, mais restritivo da economia como um todo. Esses fundos que estão na carteira, apesar de eles terem agregado bastante rentabilidade, a gente olhando, era para a gente ter desfeito essa posição. Não há, mas agora não acho que é o melhor momento para se fazer. Isso é um posicionamento que a gente já comentou também em outras oportunidades, porque a gente enxerga que eles estão precificados pelo pior momento deles. Existem sim desafios, existem sim questões que precisam ser melhor endereçadas, mas o cenário macroeconômico ele tende a uma melhora a partir do momento que a gente tem ali um afrouxamento das taxas básicas de juros, e parece que tudo indica que a gente está bem próximo desse momento. Óbvio que a gente ainda vai precisar de um tempo para recuperação e maturação desses empreendimentos, mas não me parece ser o melhor momento para desfazer desses ativos a qualquer preço, tá? Então, mas assim, a gente com certeza está no nosso radar desfazer e aproveitar esse recurso em outras oportunidades, como a gente já manifestei nessa mesmo bate-papo aqui hoje. Legal, Marcos. Segunda pergunta. Haverá uma manutenção dos dividendos no período de deflação? Então, período de deflação, a gente dividendo assim, tudo mais constante, sim, porque, por exemplo, a deflação do IPCA, a gente pegar o IPCA, ele foi menos 0,08, salvo engano. Como a gente distribui a média da inflação, né, dos últimos 12 meses, a tendência é que, num período futuro, essa inflação ela seja suavizada, né? Então, assim, essa correção que pesou para baixo nesse momento e está impactando a distribuição do BCRI na média, a gente, bom, a gente não distribuiu do ponto de vista de correção, tá? Tanto quanto outros fundos distribuíram em função da correção nossa ter sido um pouco menor, mas agora, em período de deflação, a gente também não vai distribuir muito menos, porque a gente essa média é suavizada, né? Ao longo do período. Então, assim, tudo mais constante, a tendência é que a gente mantenha aí um certo patamar de distribuição dada a correção. Chama atenção que nos meses de julho, agosto, setembro do ano passado, nós tivemos deflação e o Becri tem sido impactado por essa correção negativa, né? Essa taxa de. Então, assim, nos próximos meses, a tendência é que essas, esses índices, esses meses negativos saiam dessa média e que tende aí a melhorar um pouco, né, essa parte da distribuição que é relacionada à correção monetária.
Tem uma outra aqui que o pessoal está perguntando se tem alguma atualização sobre o CRI GVI. Como é que está o processo? Operação judicial da GVI, da Gramado Parques? Tem alguma novidade sobre o CRI? Então, o CRI-GVI, a gente, bom, nós inicialmente fomos surpreendidos ali com uma situação de Gramado Parques, né? Que, assim, quando a gente olha para o CRI-GVI especificamente, a gente não vê uma deterioração tão grande dos fluxos de pagamento daquele empreendimento, e é o CRI que a gente tem, mas a Gramado Parques ali como holding, né? No pedido lá inicialmente, o juiz acatou, né, que esses créditos cedidos, né, que a gente acha também que era uma decisão equivocada, né, mas por isso que no segundo momento um outro juiz entendeu que isso não seria adequado. Então, no primeiro momento, nós tivemos ali aqueles fluxos cedidos para a operação, né, sendo bloqueados em função da empresa. Num segundo momento, a gente viu ali que aqueles fluxos, essa decisão ela foi revista, né? E hoje a gente está com uma situação também liminar, né? De que esses fluxos eles ficam da operação, mas ela ainda está inadimplente, né? Existe uma discussão que está sendo feita entre os crisistas, a securitizadora e a devedora, entre as partes lá, que a gente espera que tenha uma boa definição em breve. Mas, se isso não acontecer, como eu falei, a gente vai continuar ali no processo de execução das garantias para que os nossos direitos sejam preservados, né? Então, volto a dizer que era uma operação que, em tese, ela está ali com fluxos adequados para pagar as suas prestações, existe um valor na operação, bom, mas que por esse imbróglio aí jurídico, né, a gente está passando por esse momento que, volto a dizer, é desgastante, mas eu acho que faz a indústria sair mais forte, né? Porque existem alguns pontos de amadurecimento, né? Algumas decisões que vão precisar virar jurisprudência, e aí a gente tem assim uma indústria de fundo imobiliário mais forte, não necessariamente olhando para o ativo, o BCRI, né? Mas esse Gramado Parques, mas eu acho que assim os créditos securitizados eles precisam ter essa garantia jurídica, né, de que eu vou emprestar um valor para uma determinada operação e essa operação vai rentabilizar o meu ativo em função dos créditos cedidos, e esses créditos vão ser respeitados adequadamente. No final das contas, a gente ainda está com um CRI, como eu falei, inadimplente. Estamos executando, tomando as providências cabíveis para executar as garantias, mas a gente ainda espera que o bom senso prevaleça, que essa operação ela consiga voltar para o prumo o mais breve possível. Nessa linha que você falou, tem algumas perguntas aqui também sobre a inadimplência da carteira, mas você já até chegou a responder na hora que passou o relatório, que é os 2% lá do Croton e do GVI. Sim. E aí perguntam também sobre os CRIs que estão com waiver, qual percentual, né? Que aí seria o VAN atualmente, né? O VAN e o circuito das compras, né? Que dá em torno de 8,7% da carteira aí. Então, de waiver, né, a gente tem aqui realmente o CRI WAM, que foi um waiver de juros e principal até dezembro desse ano, 2023. Circuito de compras, nós temos um waiver aí de principal até dezembro de 2003 e 50% dos juros. Então, o circuito de compras, a gente está recebendo 50% dos juros de fluxo. O CRI WAM, o VAN, né? Ele, inclusive, ele teve aí uma melhora, né? A gente deu esse, mas melhorou um pouco a rentabilidade, era 8,56, foi para 9,06. Tá? Tivemos aí mais um assento dos crisistas no conselho da empresa, então houve uma negociação de contrapartida. Óbvio que a gente não gostaria que isso tivesse acontecido, mas
dada aquela situação econômica mais adversa, a empresa precisou de uma reestruturação e o fluxo financeiro ficou prejudicado e a gente precisou dar esse waiver para que a operação volte a performar adequadamente no futuro. Porque, no final das contas, você não pode comprar, né, umas férias e chegar lá, a empresa não ter a acomodação necessária para te receber. Isso aí, infelizmente, aí a empresa deixa de existir, porque prestação de serviço você ali tem uma boa experiência de férias, né? Então, isso precisa rodar, né? Como eu falei, a economia ela está vivendo um momento aí de taxa de juros mais elevada, de restrição de crédito, etc. Passado esse momento, e a gente sabe que historicamente, né, você tem momentos cíclicos, e esse momento agora é o mais restritivo, e a gente espera que em breve a gente tenha aí um momento mais adequado. E aí vou dizer que com essa possível redução da taxa básica de juros, isso alivia determinados setores da economia, e o setor do turismo pode ser um deles, e aí a gente voltar com essa operação ao fluxo normal. É isso que a gente acredita que vai acontecer no ano que vem. Não, a gestora tem comprado CRIs, né, atrelados ao IPCA, a carteira está mais concentrada no IPCA. E o indexador aqui, né, o benchmark do fundo é o IGPM. O pessoal está perguntando aqui por que dessa concentração maior no IPCA ao invés do IGPM. Bom, então, o GPM é um índice aí que normalmente corrige os aluguéis, né? Os contratos imobiliários, etc. Então, historicamente, né, a indústria ela utiliza o IGPM como um benchmark, né? Então, o fundo ele é um dos fundos aí de sucesso, um dos fundos mais antigos, né? Não o mais antigo, mas de uma certa geração mais antigo, tem um histórico longo de sucesso, mais de 7 anos, né, que o Becri está vivendo. Então, ele surfou, passou por esse momento, né? E agora a gente, poucos anos atrás, tivemos aí, infelizmente, a pandemia e pressionou muito determinados ativos, indexadores, por exemplo, o IGPM, né? Então, o IGPM, como ele é mais, vamos assim dizer, volátil, né? Você tem uma previsibilidade um pouco menor. E aí nós tivemos alguns pleitos de alguns dos empreendedores de rever esse IGPM e ajustar pelo IPCA, né? Então houve também uma certa migração de alguns ativos do IGPM para o IPCA. E assim, independente do indexador que a gente usa, obviamente a gente gosta de diversificar, porque em determinados momentos um está performando de um jeito, outro está de outro, e no final das contas esse mix ele é salutar. Mas independente do IGPM, o que a gente, ou o indexador que balizador ali da correção, o que a gente olha é o ativo, né? Se o ativo ele se comporta aquele fluxo, se ele para de pé, né? E é exatamente isso, por exemplo, que a gente comprou um ativo aí do Crisavit, porque a gente acredita que ele é um ativo que é bem resiliente, que tem garantias interessantes e que tem um prêmio interessante, que é o IPCA mais 7,95, né? E a gente não pode esquecer que taxa de juros nesse nível, né, um CDI nesse nível, é uma taxa de juros restritiva. A tendência para o IPCA não é ficar, para o CDI não é ficar 2%, também não é ficar 13,75%, né? A gente vê aí que uma acomodação dessa taxa de juros vai acontecer, e a gente, olhando para o longo prazo, esse ativo ele vai agregar bastante na carteira do fundo. Uma outra aqui, perguntando se a gestora pretende fazer alguma reciclagem da carteira, renovar a carteira de alguma forma. Sim, a gente pretende, né, fazer
essa renovação de ativos. O Crisavit é uma prova disso. A gente tem assim uma certa limitação, que alguns CRIs eles não têm tanta liquidez no mercado secundário, né? Às vezes a própria taxa de alguns CRIs eles não permitem, não contribui para uma negociação, mas se a gente vê isso com muito bons olhos e os valores que a gente tem recebido, a gente está direcionando para com esse olhar, né, com essa visão. E às vezes alguns ativos que eles estão até amortizando, a gente está buscando aí outros ativos na carteira, né, para agregar mais ativos de qualidade na carteira. Então, a resposta é sim, né? Sempre que a gente tiver uma oportunidade, a gente pretende fazer essa revolvência aí nos ativos. Tenho algumas sugestões aqui, tudo o pessoal elogiando a live, tá? Falando que é bom, que aproxima você dos cotistas, e sugerindo manutenção das lives, né? Realizar mais Sim, lives, talvez em algumas outras plataformas até. Mas de perguntas aqui, eu acho que você já contemplou tudo, Marcos. Assim, a maioria aqui são as mesmas perguntas que a gente já fez, né? Estão repetidas. Acho que se você quiser fazer as considerações finais aí, já. não, bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez a presença dos nossos cotistas. Peço desculpa aí minha garganta, não sei o que houve, que eu estou com uma tosse aqui como incomodando. Agradecer mais uma vez a presença, né, a participação dos nossos cotistas. Estamos aqui à disposição de vocês para esclarecer todas as dúvidas. Essa é uma rotina, né, que veio para ficar, abrir esse canal direto com os investidores, para que eles possam dar realmente sugestões, aprimorar o que a gente precisa aprimorar e esclarecer algumas dúvidas que possam pairar aí sobre os investidores, para que a gente esteja aqui o mais transparente possível e podem ter certeza que a nossa energia, o nosso dia a dia aqui é tomar as melhores decisões para valorizar e rentabilizar da melhor maneira possível a carteira do fundo, tá? Então, queria agradecer mais uma vez e nos vemos, né, daqui a 30 dias na próxima divulgação aí do nosso relatório de gestão. Muito obrigado a todos, uma excelente noite.